Olá, gente boa. Hoje estou Oi. eu aqui e a Márcia, minha esposa. E estamos como casal para falar com você acerca da cura. Cura que vem pela boca. Cura que vem quando a gente dá voz à nossa dor. Cura que vem quando a gente confessa. Então a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A cura vem pela confissão. A cura vem pela oração. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, e eu quero te dizer que nesses 20 anos de casado, muitas coisas nós já conversamos e fomos sendo curados. Por que eu estou tocando nesse assunto? Estamos agora de quarentena, num tempo onde Deus certamente nos parou. E não nos parou para a gente ficar só no entretenimento, na superficialidade, mas nos parou para a gente abrir o coração. Não é verdade? Verdade. Até eu vou complementar aqui o que o Marco está falando sobre a importância da gente dar voz à dor, de falar, né? E aproveitar esse momento que a gente está vivendo de ter que estar em casa para poder conversar. Converse com teu esposo, converse com seus filhos, pratique uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É uma escuta que realmente presta atenção no que o outro está dizendo. Mas eu quero contar para vocês uma coisa interessante sobre isso. Eu trabalho também como psicóloga. E quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu sabia muitas coisas na teoria, mas na prática eu não sabia nada, né? E foi muito interessante vivenciar no consultório quando alguns pacientes meus, eles vinham relatando depois de 4, 5, depois de 3 meses de sessão terapêutica, de processo terapêutico, em algum momento eles falavam assim pra mim: então, eu tava conversando com meu marido, eu tava conversando com a minha mãe, eu tava conversando com a minha amiga, e eu falei pra ele assim: olha, a minha psicóloga me falou isso, isso e isso. Lá na terapia, ela me disse isso, isso e isso. E eu ouvi aquilo e eu ficava pensando: nossa, mas eu não falei isso pra ele. E depois eu fui me dando conta de algo que eu sabia na teoria. Na verdade, enquanto ele me contava, enquanto ele dava voz pra dor dele, né, ele ou ela, eles se ouviam, eles passavam a se ouvir. Então, quando eles iam contar isso, é como se eles tivessem ouvido de mim. Mas, na verdade, eles estavam ouvindo aquilo deles mesmos. E mesmo que eu passasse a sessão toda sem poder falar muita coisa com eles, sem interagir muito, eles estavam naquele momento se ouvindo, porque eu oferecia para eles uma escuta ativa. E isso traz cura e traz ressignificado para as nossas dores. Então, esse é um tempo da gente poder ressignificar e dar voz à nossa dor e às nossas angústias. É isso mesmo. Por isso que Jesus sempre nos estimula a confissão. Ele nos ensina a confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, você precisa decidir quebrar o silêncio do aprisionamento. Arranque as mordaças emocionais. Rompa com a timidez espiritual. Dê voz à sua dor. Não deixe que o inimigo controle a sua vida. É Satanás que gosta dos silêncios, da mordaça. Ele quer os segredos. Mas Jesus não. Jesus quer que você fale. Ele te ama. Ele é seu Pai. E Ele é o Deus da reconciliação. O ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. É Ele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque nós somos uma família e na nossa família precisa ter lugar para a gente abrir o coração. Que seja assim também na sua família, em nome de Jesus. E o dedinho para falar, né? Uma coisa bem importante sobre isso, sobre dar voz à dor, isso promove um sentimento de liberdade.
nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, né, onde estamos sendo privados de caminhar, de ir para as ruas, de fazer o que a gente estava acostumado a fazer. Mas o pior aprisionamento que acontece é através do isolamento, daquilo de tudo que a gente guarda dentro da gente. Então, quando você coloca isso para fora, você começa a viver um sentimento de real liberdade. Então, aproveita para praticar isso dentro da tua casa. E que os laços de amor da sua família, da sua casa, estejam cada vez mais fortes, mais apertados. Que vocês sejam como Jesus quer, um só. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima. Fica na paz. Até mais.